Obrigada, Jair. Primeiramente, então, eu gostaria de agradecer, né? Então, a gente até se sente meio, assim, lisonjeada por tantos agradecimentos, né? A gente não é acostumado com tanto, né? Mas a gente agradece. E a Leane, então, a você, Jair, ao Décio, então, a Dude, então, que é responsável pelo CAT, é isso? É isso, né? Isso, a Duda é presidente do CAT. Certo. Então, conforme eu já tinha comentado, vamos auxiliar aí em conteúdos que possam, então, de ser disseminados aí para quem está participando aí dessa nossa reuniãozinha aí, né, dessa live. Dizer, então, que a gente trabalha já por esse projeto em assistência técnica, já faz mais de 5 anos que eu trabalho somente nessa linha. Então, somente para vocês então saber, conhecerem um pouco de quem está falando aqui do outro lado, então eu me chamo Débora Guerino Boico, tenho a formação em tecnologia em alimentos, então na época, como eu sou das antigas, né, era Cefet, mas conhecido como o TFPR, né, no campus de Medianeira, me formei. Tenho uma especialização em engenharia de alimentos, fiz mestrado em engenharia química, outros cursos, enfim, mas na área de alimentos são esses. Atuação profissional, já trabalhei em laboratório de controle de qualidade, na área de microbiologia, com soja orgânica, já comecei trabalhando com produtos orgânicos. Já fui professora da rede de ensino estadual aqui no Paraná, na área de Química e Ciências, fui líder de produção, enfim, com 50 funcionários. Então, né, recentemente, vamos dizer assim, 5 anos aí, desde 2015, trabalhando em ATER, né, assistência técnica, extensão rural, com agrotransformação de alimentos e por um projeto da Itaipu Nacional. Então, e agora também diretora e tesoureira da Cooperativa de Assistência Técnica do Paraná Biolabore, que o Jair comentou aí, né, sobre o nosso trabalho. E atualmente também sou proprietária do Magro Indústria. Então, assim, é paixão na veia mesmo, né? Eu sou proprietária do Magro Indústria de polpa de frutas aqui na minha cidade. Tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo está te ouvindo. Então tá bom. Qualquer coisa vocês podem, até o Jair comentou, mas assim, gente, não é somente um monólogo, tá? Eu vou falando aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, qualquer dúvida, vocês podem me interromper, a gente fala na hora ali, enfim, se eu puder ajudar vocês nesse momento, na dúvida, a gente está aí para auxiliar, porque a gente vai correndo na apresentação e muitas coisas eu vou lembrando. Eu não sou muito de seguir slide, eu não sou muito fã, sabe? Eu gosto de ficar ali falando mais e tal. Então, mas a gente está presa, né? Aí o computador e tal, a gente tem que passar de uma certa maneira a mensagem para vocês. E então, assim, ficam bem à vontade, tá? Vai ser uma coisa bem didática, até para não cansar quem está escutando. Então, se vocês querem estar interagindo, ficam à vontade, certo? Ok. E as imagens, então, que eu vou utilizar são totalmente, a maioria delas é de produtores e agroindústrias da região que a gente atende, aqui na região oeste do Paraná. Então, eu tentei ser bem autêntica no que eu vou passar para todos que estão aí ouvindo e visualizando, certo? Débora, só para te informar, nós estamos com 48 participantes nesse momento. Legal, legal. Então, a Biolabore, bem rapidamente, eu só vou para vocês entenderem que a gente fala da Biolabore, que é uma cooperativa de assistência técnica. Ela é uma empresa, né, jurídica, enfim, nós prestamos serviços para quem quiser contratar. Então, nós temos, então, vários contratos com prefeituras, já fizemos trabalhos para WWF, Itaipu Nacional, uma cliente muito forte para nós, Sebrae, enfim, são várias empresas, ou até mesmo agricultores familiares, qualquer pessoa que queira ter uma assistência técnica, ele pode buscar a Biolabore. Então, nós trabalhamos, então, nós temos uma equipe multidisciplinar, então, são
desde na parte de engenharia de alimentos, tecnólogo em alimentos, tem advogado, tem agrônomo, tem vários profissionais, né, que são cooperados da Biolabore e que prestam serviço, tá? Então, a gente faz assessorias, consultorias, faz trabalhos de topografia, regularização ambiental, então, toda a questão de CAR, até questão de regularização ambiental para agroindústrias, serviço na área da alimentação aí, então, a gente faz para as escolas, cursos de capacitações, serviços de médico veterinário, enfim. A nossa cooperativa, ela é bem diversa nas suas atividades, tá? Só para, então, quem quiser acessar, nós temos o Face, né? Tem a Biolabore lá, tem o site, né, da Biolabore também, tem o telefone, enfim, a gente está fazendo vários trabalhos aí na área sustentável, né? Então, a nossa missão é levar, então, esse trabalho aí de forma sustentável a quem procurar nosso serviço, tá? Débora, só um pouquinho, esqueci de falar antes. Sim. Eu gostaria que todo mundo que está participando colocasse o seu nome e contato no chat, que daí a gente vai depois poder emitir o certificado e poder mandar o certificado para todo mundo que está participando. Então, vocês podem ir escrevendo aí no chat o nome completo de vocês, se tem e-mail, coloca o e-mail, se não tem e-mail, coloca o telefone, ou ambos, e para a gente ter o contato de todo mundo. Acabei esquecendo de falar isso antes. Desculpem, tá? Continua aí. Certo, sem problemas. Só um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui. Aí. Então, na área de agroindústrias, só para, então, saber da dimensão do que nós estamos trabalhando, então, desde 2015, nesse projeto da Itaipu, eu atendi, então, em 2015 e 2018, 135 cadastradas e assessoradas agroindústrias de diversas atividades. E a partir de 2018 e 2019 já foi aumentando para 210 e atualmente a gente já passou de 250 agroindústrias na região, onde abrange mais de 29 municípios aqui da nossa região oeste do Paraná. Então, dá um pouquinho mais aí do que 250 hoje, dá mais. Hoje, se nós formos fazer a caracterização, ela dá um pouco mais de 250. Aí, pessoal, qual que é a dinâmica? Então, eu tentei colocar de uma forma assim, por eixos, né? Enfim, o que nós vamos então trabalhar hoje, a questão da agricultura familiar e suas potencialidades na produção e transformação dos alimentos. Vou também mostrar muitos casos assim de sucesso nos vários segmentos agroindustriais e pequeno e médio porte, né, aqui que a gente atende, e conquistar, assim, na verdade, elementos que possam conquistar, vamos dizer assim, clientes, tá, nesse meio da agroindústria, promovendo a produção segura para garantia de inserção nos diversos tipos de mercados. Tá? Então, isso a gente vai estar trabalhando com vocês. Então, a agroindústria familiar ela é um empreendimento socialmente fundamental. Então, tecnicamente, vamos dizer assim, ela tem a sua viabilidade. Então, o que seria ser esse ramo ser viável? Então, quer dizer, ele agrega valor, tá? Então, tudo que você vai transformar, que você vai agrotransformar, você está agregando valor no seu produto. Então, não é simplesmente trabalhar ou vender uma laranja ou trabalhar com um panificado, e sim, você pode vender essa imagem do teu produto agregando valor e ganhando mais renda, tá? Então, basicamente isso que se torna viável esse trabalho com a agroindústria familiar, seja ele qualquer segmento, certo? Então, assim, dentro dessa área da agroindústria, existem muitos desafios que a gente tem que enfrentar. Então, acredito que hoje, o que estamos fazendo hoje aí nessa live aí, é um desafio. Por quê? Porque vocês querem estar melhorando, até mesmo, né, mostrando para quem tem interesse aí, que isso
é viável você montar uma agroindústria, seja ela individual ou coletiva, ela é viável sim, desde que seja bem organizada, tá? Então, você precisa o quê? Sempre ir melhorando e sempre tem que fazer essa manutenção dessa qualidade dos produtos que você vai ofertar para o seu cliente. Não é simplesmente, porque eu tenho uma hortaliça lá, eu vou estar ofertando ela de qualquer maneira, né? E sim, você tem que agregar, você tem que ter uma apresentação do seu produto, certo? Deixa eu só ver aqui. Então, os desafios, né, da implantação das agroindústrias, existem muitos desafios, né? Então, qual que é o desafio que a gente pode dizer assim que tem hoje na agricultura familiar, que a gente está falando de pequeno porte, né? Ter o conhecimento de como produzir, certo? Fabricar, né, no modo tradicional. Então, esse ter como produzir, na verdade, é assim, de modo tradicional, muitas vezes ela vem de uma tradição familiar, né? Então, não é simplesmente eu vou fazer um pão porque simplesmente para ganhar dinheiro. E sim, eu vou fazer o pão que a minha avó me ensinou e tem o jeito que ela fez e que eu faço, que é o saber fazer, que é a jogada do negócio. Então, não é simplesmente pensar em somente produzir um alimento, né? Tem toda uma questão aí de tradição, muitas vezes familiar, né? De todas as agroindústrias que eu já atendi, que tenho conhecimento, é difícil dizer que somente é eu vou fazer isso porque somente para ganhar dinheiro. Não, você está fazendo isso porque você sabe fazer aquilo. E é o que mais você sabe fazer melhor, de melhor. Então, aí o que eu vou fazer? Vou estar ofertando esse produto para o cliente, né? Um exemplo. Então, esse saber fazer, ela é uma arte. Eu sempre digo que quem trabalha com a agrotransformados, você é um artista, tá? Você é um artista. Você fazer um queijo, mas eu faço, a minha vizinha falou, do jeito que ela faz, eu não faço igual, né? A mesma coisa numa receita de bolo. Eu faço sempre do jeito que a minha mãe me falou, mas não fica do jeito que ela faz. É mais ou menos desse jeito. Então, se você vai no mercado comprar um industrializado, vai comprar um bolo industrializado, é bem diferente do que você comprar um bolo feito pela agricultura familiar. Vocês concordam? É bem Concordamos. diferente, Uhum. Eu né? concordo. Bem Com diferente. É que certeza, nem a toda a cuca vida é. da Liane, né? É que nem a cuca da Liane, né, Liane? Não é a mesma coisa você comer a cuca da Liane e comer uma cuca da mãe dela, ou se ela vai comprar numa panificadora aí, né? Lá no Tem Casulo, o seu lá no toque. Casulo, Débora, tem um pessoal que Oi? faz umas cucas, lá no Projeto Casulo, tem um pessoal que faz umas cucas maravilhosas. Prepara uma Certo. reunião nossa lá na oficina, meu Deus. Vou de lá Aposto que a receita veio lá de família. provavelmente. Com certeza, né? Com certeza. E também, outro ponto, outro desafio, na verdade, esse artesanal, esse colonial, ele preserva muito, gente, muito a questão sensorial dos produtos elaborados. Então, quer dizer, em termos de sabor, aroma, cor e textura, né? Então, assim, por que hoje, eu digo aqui pelo Paraná, acredito que aí também é a mesma coisa, mas a agricultura familiar está ganhando uma visão maior, assim, um espaço maior no mercado, que é tremendo. Né? Então, as feiras hoje, aonde tem feira livre, a feira do agricultor, ela tá sendo muito valorizada. Por quê? Justamente por preservar esses aspectos sensoriais. Então, é de você comer uma cuca com sabor de cuca, né? É o sabor da colônia. Aí você comer um queijo com sabor colonial, um salame feito ali, né? Com tradição, enfim. Sem muitos condimentos artificiais e assim por diante. Então, tem todo esse legado, né, dos aspectos sensoriais. E também de ter um produto de qualidade e seguro para a saúde de todos.
Então, gente, isso também é um desafio muito grande, porque não é simplesmente fazer produto e estar disponibilizando ele para venda, seja ele de qualquer forma que seja essa venda, se é direta na casa do cliente, ou se o cliente vem buscar na propriedade, ou se é na feira, ou se é no mercadinho do vizinho, se é do mercadinho né, do conhecido e assim por diante. Então, esse aspecto de ter um produto de qualidade seguro para a saúde de todos, isso é uma questão que os produtores, de forma individual e até mesmo coletivamente dizendo, associação, cooperativa, tem que estar integrado nessas duas palavras aí, qualidade e segurança. Né? Então, você precisa ofertar um produto que seja seguro. Hoje, o cliente ele busca muito um produto que seja seguro, né? Seguro e com esses aspectos sensoriais que eu estou aí comentando, tentando colocar para vocês, que é fundamental hoje, essa questão aí dos produtos coloniais. Então, aqui... Então, nessa questão aí, então, de agroindustrialização, enfim, todos os participantes da cadeia têm a sua responsabilidade. Então, não é só pensar, então, na produção e operação da colheita, operações pós-colheita, né? Então, no caso aí, na agregação de valor, na parte do processamento, isso aí agrega valor sim, né? E na distribuição e a questão aí do consumidor final. Então, toda essa cadeia, ela tem uma responsabilidade, né? Então, é isso que a gente quer passar para vocês, que aí no decorrer dos exemplos eu vou citando, então, alguns fatos, acontecimentos do que já aconteceu em alguns municípios que a gente já trabalhou, que são realidades, certo? Então, é isso que a gente vai querer, então, estar passando para vocês. Então, as agroindústrias, elas devem atender o quê? É um mercado consumidor que ele, cada vez ele está mais exigente, tá? Então, ele está cada vez mais exigente e ele quer produtos mais naturais, ele quer produtos coloniais e artesanal. Então, se você valorizar esse conjunto aí de elementos, né, você está conseguindo ganhar uma clientela que ela é fiel. Se você tem um produto de qualidade, ela é fiel, né? Então, o pessoal aí que está participando, eles participam de feira livre, alguma coisa assim, aí no município de vocês? Tem muitos que participam da feira livre. De feira livre. Então, assim, Uhum. quem é feirante sabe do que eu estou dizendo. Tem aquele consumidor que vai toda semana lá buscar aquele produto na minha barraquinha, certo? Então, é mais ou menos isso. Tem essa fidelidade do produto que é mais natural, que ele é, né, colonial e assim por diante. Então, aqui, pessoal, essas fotos que eu estou aqui, que eu coloquei na apresentação, são tudo trabalhos, a gente olha assim e fala simplesmente, nossa, que legal uma imagem e tal, né, de suco de laranja. Ah, legal, aqui uma família apresentando, né, um folder da agricultura familiar que tem frango caipira, né, ou semi-caipira. Por trás disso aqui, existem famílias que trabalharam muito para ter tudo isso, né, e então, quer dizer, é viável, sim, é possível? É também. Então, são propriedades, assim, pequenas, tá? Aqui, esse de frango é numa vila rural, para vocês terem ideia. É numa vila rural, onde eles abatiam o frango na varanda da casa deles. E quando era muito calor, ainda debaixo de um pé de manga, tá? E aí, eles conseguiram, então, fazer aí, buscaram o sonho deles, que era fazer uma agroindústria, né? Financiaram a agroindústria e eles viram que era viável e que se pagava, né? Então, a família, praticamente 100% da família trabalha nesse abatedouro de frango, certo? É um exemplo aí que eu posso colocar aí para vocês, né? Que a proprietária, o filho dela. E essa questão aqui do suco de laranja, e também é suco detox que eles têm,
foi feito através da assistência técnica da Biolabore, foi conseguido, então, né, o registro pelo Ministério da Agricultura para eles estarem comercializando esse suco em qualquer lugar que queira colocar esse suco no âmbito federal do país pode ser vendido, né? Então, a agroindústria deles não é grande, é bem simples, mas é viável, é funcional, né? Posso dizer assim, é funcional. Então, assim, vou dar uma pincelada, mas eu sei que aqui que vai ser uma coisa bem interessante, que vai nortear um pouco também para vocês terem ideia, porque a gente fala de agroindústria, fica meio abrangente. A questão da legislação, ela é necessária. Lembra que eu falei da qualidade e da segurança, certo? Dos alimentos aí que precisam ter. Essa segurança e essa qualidade, existem legislações e qualquer alimento, ela precisa passar por essas legislações. Se você vai comercializar esse produto, seja ele qual for a quantidade, eu faço só 20 quilos de queijo por semana. Não importa, se você está vendendo, você está comercializando, você precisa legalizar o teu empreendimento. O correto é isso. Então, a legislação sanitária brasileira, para esse ramo de alimentos, ela eu posso até coloquei aqui, né, uma colcha de retalhos. Imagina lá, né, que a agricultura familiar ou comunitária, ela foi muito, e está sendo ainda, né, muito marginalizada e criminalizada as suas atividades no contexto geral, né? Então, assim, em benefício do quê? Em benefício da grande indústria, dos ultraprocessados. Então, até é uma coisa bem interessante que, se tu vai pensar no grande e no pequeno, quem vai ter vez? Né, Jair? Então, se você for analisar, mas o grande é logicamente que vai sempre sair na frente, não é assim? Ele tem mais poder de barganha e assim por diante, né? Então, as legislações hoje na área de alimentos, ela está muito restrita a esses grandes empresas, essas grandes empresas de alimentos que são ultraprocessados. Só que o cliente hoje, ele não quer saber de muito, o que ele puder fugir do industrializado, ele vai fugir. Não sei se é porque a gente mora em cidade menor, mas a gente vê também em cidades maiores, né, em grandes centros, que existe aquela categoria de clientes que querem o mais natural. Eles têm uma busca de uma qualidade de vida que tem esse diferencial, e não simplesmente comer coisas que são ultraprocessadas, tá? Então, aí, o que acontece? Nessa questão de legislação, o que esbarra muitas vezes esse pequeno aí, agroindústria familiar? É a interpretação dessas legislações, né? É isso que nós estávamos comentando hoje, né, Jair e Aliane? Essa interpretação das legislações, né, perante aos órgãos fiscalizadores também, e até mesmo nós, como leigos, isso esbarra em muita coisa, esbarra em muito sonho aí que queira estar desenvolvendo o empreendedorismo, né, de estar fazendo algo. Então, eu vou abrir uma queijaria, né? Eu vou fazer somente o queijo do jeito que a minha avó me ensinou. Tá, mas aí como é que eu vou fazer? Eu tenho que ter tanta coisa para me legalizar. É mais ou menos assim que o pequeno pensa. Daí já barra ali. Não é difícil, eu não vou fazer. Né? Mas assim, se você tem um auxílio, se você tem um município que te ajuda e que na gestão ele auxilia para a agricultura familiar funcionar, vamos dizer assim, gente, vocês têm que abraçar isso e aproveitar o que o município fornece para vocês, que são pequenos da agricultura familiar, tá? Aí existe esse setor regulador, né, que tem essa questão das normas, que tem as esferas. Então, a gente tem que pensar que nós temos 3 esferas, tá, do setor regulador, que regula aí o setor de alimentos. A esfera federal, tá, que é o quê? A Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, que é na Secretaria de Saúde, e o Ministério da Agricultura, que é o MAPA, que a gente chama de MAPA, né?
Então, duas esferas federais, que daí depois eu vou explicar no outro slide, que é mais fácil de vocês estarem acompanhando aí. Outro setor regulador é a esfera estadual, que é a mesma coisa. A esfera estadual também tem as suas vigilâncias. Tem a vigilância na esfera estadual, vigilância em saúde. E tem a Secretaria de Agricultura do Estado, certo? Outro setor regulador é a esfera municipal, que é o município que está mais perto de nós, certo? Então, tem o que? A vigilância sanitária do município, né, que está ligado à Secretaria de Saúde, e a Secretaria Municipal de Agricultura e Agropecuária que tem no município. Então, são 3 esferas, certo? Federal, estadual e municipal. Por que eu estou explicando isso, né? Oi? Não, é só uma interferência, pode continuar. Ah, tá, certo. Então, aqui, então, o setor regulado, quem que é o setor regulado? Né? Então, a gente falou do setor regulador, que então é a instância federal, que são os órgãos, né, que fiscalizam, que dão os registros. E o setor regulado, quem são? Somos nós, da agricultura familiar, toda e qualquer unidade beneficiadora de alimentos. Então, aqui eu coloquei exemplos aqui de produtores que a gente atende, né? Aqui tem uma agroindústria familiar, que é o que trabalha com queijo, né? Ela faz queijo colonial, queijo temperado, ela trabalha também com nata, ela faz tudo dentro dessa agroindústria. Aqui também tem um abatedouro de frango, que também é na cidade lá de Medianeira. Tem aqui uma foto de um queijinho que até a produtora mandou uma foto para mim, que ela estava fazendo um teste que era recheado com goiabada. Né? Então, ela fez um teste lá. Também eles inventam na agricultura familiar, né? Que é essa produtora aqui, ó, a dona Joracila de Medianeira. Eu atendo ela pelo projeto. E ela também se adequou aí na questão estrutural, não é nada grande, mas ela é viável para ela não vence produzir, ela faz queijos, se ela tivesse o dobro de quantidade para processar e transformar em queijo, ela venderia, né? Então, assim, é bem interessante essa questão aí dos produtos que são agrotransformados. Então, e aqui eu coloquei uma foto de uma grande indústria que também é um setor regulado, né? As grandes indústrias aí. Aqui mais algumas fotos, aqui é uma agroindústria de isopainel, né? Que foi feita em isopainel, até tem aqui o chão de granitina, bem linda essa agroindústria aqui. E esse caso é interessante, eu posso até colocar aqui, só para vocês terem ideia, que antes de nós atendermos essa família aqui na cidade de Toledo, eles estavam 3 anos com essa estrutura pronta, sabe, Eliane? Então, assim, 3 anos com essa estrutura pronta, vendendo clandestinamente, sem registro, mas aí o pessoal buscava o produto deles porque era muito bom, e não conseguiam legalizar justamente pelos fiscais do Serviço de Inspeção Municipal do município não concederem o registro por questões legais. E aí a gente chegou lá e fomos a fundo para saber do que se tratava. Então, assim, tem muitos municípios que essa questão da gestão tem muitos... o checklist de exigências é muito grande. Então, ela estava esbarrando numa questão até de divisa de propriedade, então era uma questão até de uma secretaria de planejamento e não era nem da questão da Secretaria de Agricultura. E daí travava, ela não conseguia a licença ou alvará sanitário, para daí depois conseguir o registro do Serviço de Inspeção Municipal. Nós intervimos com o nosso trabalho lá, e no pouco tempo que a gente estava lá atendendo essa produtora, nós conseguimos, através do projeto, então, de assistência técnica, nós conseguimos legalizar ela, e ela está com o registro agora, já faz uns 3 meses que ela está certinha na questão legal, certo? Aqui é um abatedouro de frango que eu tinha mostrado para vocês naquela primeira imagem da família Amaral,
Aqui está aquela senhora e o filho dela, numa visita técnica. Aqui é o abatedouro deles também. Nada muito grande, mas viável e funcional. E aqui, né, imagens também de uma salinha de queijo, né? Então, tudo vai depender da esfera que se quer alcançar o registro e a questão também de quem vai fiscalizar, né, naquele município. Aí aqui, essa imagem, até nós discutimos hoje ela, né, só para complementar essa questão das grandes indústrias, que hoje a grande indústria, ela domina, né? Ela domina, então, ali, basicamente, são 10 grandes indústrias que dominam, olha quantas marcas que tem no mercado, somente pensando aqui em Nestlé, por exemplo, né? Então, aí o que acontece? A legislação, ela vai muito para atender essas grandes indústrias. Então, para o pequeno, mesmo existindo as instruções normativas federais que amparam o pequeno produtor, muitos estados e muitos municípios não aderem a essas instruções normativas. Isso tem que deixar bem claro, viu, Jair? É isso que é o grande entrave na questão burocrática para você ter uma agroindústria legalizada hoje, certo? E aí o que acontece? Quais são essas consequências aí desse cenário aí que a gente está colocando para vocês aí, né? Porque a agroindústria de pequeno porte, ela não deveria ser vista como uma indústria de grande porte. Oi? Vou fazer um Oi? comentário. Certo. A Rita, lá do assentamento Jonas Pinheiro, ela está participando, e a Rita é uma produtora de queijo, e ela acaba sendo um exemplo pela organização e pela qualidade do produto. A Rita está conseguindo colocar nos supermercados, inclusive. E ela sempre relata, inclusive aqui no chat ela até relatou, da dificuldade, tá? E dos problemas, o tanto que ela teve que enfrentar de burocracia para conseguir todo esse processo. Nossa, então ela deve saber muito bem, né? Talvez até a Rita, se a Rita quiser fazer um comentário, Rita, fica à vontade, acho que é importante você contribuir e falar da tua experiência, Rita. Com certeza. Se ela puder contribuir. Está ouvindo, Rita? Estou ligando o microfone dela. Tá. Não foi fácil ter o SUSAF, né? Então, ela teve o Serviço de Extensão Municipal. É importante esse depoimento da Rita, porque ela realmente ela chegou num padrão de qualidade e ela conseguiu os registros e hoje ela está conseguindo. Mas ela relata a dificuldade que foi para conseguir. Justamente. Mas vai seguindo, na hora que ela quiser entrar, é só ela falar. Tranquilo, tranquilo. Então, essa questão aí, dessas consequências, então, de pensar que não é todo mundo que, né, a grande não pode ser comparada com a indústria pequena, que é a nossa agroindústria, né? Então, o foco, tanto a questão de protocolo, estrutura versus qualidade, é bem diferente aí nessa questão. Aí o que acontece? Baixo conhecimento da realidade por parte, então, de quem fiscaliza e quem, né, dá o registro, vamos dizer assim, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, que eu vou colocar isso, detalhar depois um pouquinho, para ter essa diferenciação, porque a gente fala assim muito amplamente, às vezes fica meio vago, né? Inadequado, então, se você comparar a grande indústria, então, é inadequado para controle de qualidade dos produtos oriundos das populações tradicionais e pequeno produtor rural, então essas legislações, ela fica fora de mão mesmo, né? Se você não segue essa instrução, as instruções normativas que o governo federal já tem disponível, mas não seguem, certo? É rigoroso, mas não garante saúde, então tem essa questão também. E os órgãos do governo eles trabalham de forma isolada, né? Assim, eu não posso também generalizar essa questão que trabalham isoladamente,
e de forma competitiva, porque também tudo depende do ramo e do segmento, certo? Porque hoje, não sei se eu comecei a trabalhar com registros pelo Ministério da Agricultura. Hoje, se eu rodar aqui a nossa região, são poucos profissionais que têm essa capacidade técnica de estar regularizando alguma agroindústria ou até mesmo uma empresa que queira se legalizar, não tem esse conhecimento, certo? Mas assim, a partir do momento que você entra e faz um pedido de registro, você dá uma penada no início, mas aí depois você consegue, se você segue em frente e consegue fazer depois os outros vêm na sequência de uma forma mais tranquila, né? É E a isso, gente vê isso é em todos os sentidos, né? Eu acho que isso, de assim, todos os sentidos. Não em é todos os fácil você sentidos, começar não é algo novo. fácil, né? Não, não é fácil, não. É. Você começar algo novo não é fácil, você tem que ter persistência. É bem Posso até nesse Eu pegar vou... sentido aí. um exemplo recente agora, Débora? Sim, Sim, Karina. Karina. Em relação ao SUSAF agora que entrou para nós, né? Certo. SUSAF aqui no Paraná, eu estou com dificuldade, inclusive, porque as prefeituras não têm um fim estruturado. Então, isso Isso. realmente acaba que bate numa porta bem difícil da maioria dos municípios ter os técnicos disponíveis para visitar as agroindústrias do ramo de derivados de animais, né? As agroindústrias Certo. forte que já, na verdade, não tem um acompanhamento correto como deveria ser. E para eles encaminharem essa documentação, até mesmo 2 municípios que eu tenho agroindústrias que estão capacitadas para atender e comercializar em todo o estado, o município não tem suporte e estrutura para fazer o encaminhamento da documentação da parte. Então, os produtores querem, eles têm interesse, eu já fiz o repasse das informações da legislação para eles, vários já têm o RP ativo certinho, mas a prefeitura não está permitindo, por falta de estrutura e de técnico disponível no município. Então, isso realmente é bem, bem difícil nessa parte, até mesmo de assistência para que eles aumentem, né, o âmbito de comercialização deles. Com Sim, certeza, sim. Karina. Eu, inclusive, vou aproveitar aqui, a Rita acho que não conseguiu falar, mas ela fez Então, um comentário. a Rita fez o comentário e ela falou que ela não gosta de falar, mas eu até falei para ela que seria interessante ela dar um depoimento que vai acabar enriquecendo o debate, né? Porque ela colocar assim, ela está escrevendo, mas talvez a gente não consiga transmitir tudo que ela está escrevendo. Então, acho que seria importante se a Rita pudesse dar o depoimento dela, que isso enriqueceria bastante o debate. Não, com certeza. Até ali, a questão que eu estou lendo, que eu não vejo aqui de quem... é a Rita mesmo que escreveu ali, né? Que os órgãos licenciadores não conseguem diferenciar, né? Foi o Lauro. Esse foi o Oi? Lauro. O Lauro. Certo, aqui, Lauro Roque, né? Isso, é isso mesmo. E é bem isso mesmo, né? Na verdade, conforme eu disse, não existe, a gente usa muito a palavra razoabilidade, não existe essa tal da razoabilidade para o pequeno e para diferenciar essa questão do grande e do pequeno. Não quer dizer que você vai pecar em falta de qualidade no seu produto. Isso tem que deixar bem claro que quando a gente fala em flexibilização e razoabilidade, é no sentido do quê? Já aconteceu em uma situação que um produtor queria ter um selo para ovo caipira, que um órgão oficial, então, do governo, pediu para ele aumentar o pé direito mais 25 centímetros, ele teve que arrancar o telhado e colocar mais um tijolo para fazer. Isso aconteceu, gente. Para colocar mais um tijolo, porque o pé direito não estava dando os 3 metros que estava na legislação. É isso que a gente chama de razoabilidade e de interpretação de normativas. Tudo bem, está dizendo lá que precisa ter um pé direito de 3 metros, mas quem vai medir qual que é o que, e a que vem mais assim, o que mais me indigna é o que você tem que ver qual que é o risco alimentar de você ter um pé direito de 2,80
do que um pé direito de 3 metros. É essa questão que a gente fala da razoabilidade. Então, quer dizer, você não vai dar um registro porque o cara não tem 25 centímetros de pé direito? Então, é isso que inviabiliza para o pequeno, né? Essa falta de razoabilidade. Não sei se vocês estão entendendo aí o que eu quero colocar para vocês. Não, perfeito. Acho que o exemplo foi muito didático. Mostra que, digamos assim, a inflexibilidade, talvez seja o termo, em relação à norma com aquilo que você falou antes, que não necessariamente isso garante qualidade. Não é exatamente esse aspecto que garante qualidade. Então, essa falta de razoabilidade, que nem você colocou, essa inflexibilidade e esse ater-se à burocracia na sua essência, sem enxergar o fim, é que às vezes dificulta um pouco. Isso não quer dizer que você não tenha que seguir as normas. Isso não quer dizer que você não tenha que seguir a legislação. Mas isso quer dizer o quê? Em alguns casos, cabe sim ao gestor, né, no caso do município ou do estado ou a nível federal, ter esse chamado bom senso técnico, ou seja, dentro de uma margem de segurança, né, que com certeza com os grandes fazem e em muitas oportunidades, e com o pequeno não. Né? Não vamos entrar nos comentários. Né? Isso mesmo. Até, por exemplo, exigir que um produtor tenha uma câmara fria, que não pode ser um freezer, um exemplo. Isso também acontece. Né? Então, assim, daí você tem que parar na parte técnica. O que é que vai diferenciar se eu tenho um freezer de uma câmara fria? Claro, dependendo da capacidade, enfim. Mas, assim, o objetivo de você estar congelando um produto no freezer, ele não vai mudar se vai ser um freezer ou se vai ser uma câmara fria. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente quer colocar os exemplos. Né? Então, não sei se alguém mais quer colocar alguma coisa, mas eu ia dar sequência, então, nessa... A Rita fez um comentário aqui, exatamente isso. As barreiras fazem com que as pessoas desistam. Isso mesmo, com certeza. É bem isso mesmo. Deixa eu ver aqui, tá. Então, essa questão, e o que gera toda essa incerteza, né? Perda de identidade cultural. Então, quer dizer, se eu vou desistir, o que eu gostaria de transmitir e ofertar... A Rita está colocando aqui que ela precisou comprar uma câmera fria. Olha só, tá? Eu não conheço a Rita. E ninguém me falou sobre isso. Essa é boa, né? Então, essa questão aí, então, dessas consequências da perda da identidade cultural, por exemplo. Então, a gente não pode perder as nossas raízes ou a tradição de um povo. A gente tem aqui várias origens aqui, no caso, né? São várias etnias aqui misturadas. Aqui. Eu falo aqui no nosso Paraná, no nosso oeste aqui, são alemães, italianos, então aquela cuca com salame, né, Décio? Isso é uma coisa muito... até um doce de fruta, uma chimia, como a gente chama, né? Uma chimia com nata, um melado com nata. Né? Isso aí com pãozinho caseiro, não tem preço, né? Isso é fantástico. Ameaça aos modos de vida dos povos tradicionais, agricultores familiares. Então, é economicamente excludente. Não gosto de usar essa palavra, mas automaticamente. Se começam a barrar, ele é uma questão excludente. Né? Então, a gente precisa ter uma... Eu acho que a Rita vai entrar para falar. Rita, está ouvindo? Está ouvindo agora, Rita? Ela ouve, mas ela não consegue falar, Décio. O microfone o microfone está ligado. Seguimos, Débora. Tá, certo. Legal. O microfone está ligado. Ok, a hora que conseguir pode entrar, Rita. Tá, certo. Então, aí a questão que eu comentei, né, economicamente excludente, risco de extinção de feiras e mercados populares. Mas, assim, não sei aí no Mato Grosso, mas aqui na nossa região, essa questão de feiras, ela está ela está crescendo cada vez mais. A gente aqui está ganhando força, né? Então, tanto pelos projetos que
a gente pode citar esse que a gente trabalha da Itaipu, enfim, tem municípios que auxiliam, a gestão ela é a favor do pequeno produtor, então dá esse incentivo a ter essa feira no seu município e assim por diante. Então aqui está sendo bem legal, que está sendo cada vez mais, está sendo aceitado essa questão de feiras, né? Os mercados populares, a gente tem vários exemplos que a gente pode citar, né? Nesse sentido aí. Então, assim, que nem eu falei, eu quero ser bem rápida nessa questão de legislação, mas eu tenho que colocar aqui, então, para deixar bem claro, que existe essa política agrícola, então, essa questão dos produtos de origem animal, a gente não pode generalizar a agroindústria como sendo, são vários, que nem a dona Rita ali, ela é produtora de queijo, ela tem mais exigências legais do que se eu pensar numa agroindústria de panificados, certo? Então, isso tem que deixar bem claro. Aí eu deixei aqui, tentei colocar aqui um quadro, aonde que diz o quê? Para terem ideia, né? Produtos de origem animal, POA, né? Então, geralmente nos municípios é SIM, Serviço de Inspeção Municipal, -POA, né? SIM POA. Alguém já ouviu falar nessa sigla? É isso aí, né? Quais são os produtos que aderem a esses produtos? Então, são todos os produtos de origem animal. Carnes e seus derivados. Então, carnes, é ali um abatedouro que me fornece uma carne, né? Os pedaços de carne, todos os variados, enfim, carne moída, que a gente pode dar exemplo, né? Hambúrguer, essas coisas. Embutidos também, né? Nessa linha. Leite e seus derivados. Salame do seu Seus, Irineu. leite e seus derivados, então é tudo. Derivados é o quê? Iogurte, manteiga, o queijo, né? Seus vários tipos de queijo e assim por diante, né? Tem vários derivados. Ovos e seus derivados, mel e seus derivados, pescados e seus derivados. Então, essa linha de tudo que for de origem animal, quem cabe de responsabilidade para registro é o... Alguém está falando? Não, pode seguir. Ah, tá. É o Ministério da Agricultura. E a Rita está tentando... Então, quer dizer, ou é federal, ou é estado, ou é município, certo? Então, temos aqui a classificação dos produtos de origem animal. Tem as bebidas e vinagres, tá? Então, isso é tudo uma questão de classificação. Bebida alcoólica, cerveja artesanal, cervejas de qualquer modalidade, cachaça, licor, tudo que é alcoólico. Não alcoólico também, o que entra? Sucos de frutas, que é não alcoólico. Polpa de fruta entra nessa linha de bebidas pelo Ministério da Agricultura. E bebidas fermentadas. Agora está bastante em ascensão aquela kombucha, né? Não sei se vocês aí, como é que se chama assim? Mas são bebidas fermentadas e também é tudo, é Ministério da Agricultura, tanto na instância federal, estadual e também do município. Mas aí aqui eu quero depois colocar uma questão que vale ser colocado para não chegar lá e, não, eu faço um suco de fruta e eu quero o registro lá no meu município. Então, quem que é de responsabilidade? Se você vai lá no teu município, com certeza eles vão dizer que não é responsabilidade deles e sim do Ministério da Agricultura, no nível federal, certo? Isso eu vou colocar mais daqui a pouquinho. Vegetais in natura é o setor da agricultura, então, que é o MAPA, né? E demais alimentos processados, quem que vai regularizar eles? É a vigilância sanitária, que é a Anvisa, tanto nível federal, estadual ou município. Então, tem os alimentos que são com registro obrigatório, que esses com registro obrigatório, na verdade, não é muito a linha da agricultura familiar, que são aquelas de nutrição integral, alimentos com restrição funcional, mais ou menos nessa linha aí. E os alimentos que são dispensados de registro, aí sim, esses são quais? São os doces de frutas, são os panificados, bolacha, cuca, tudo isso que vocês imaginam que numa cozinha faz, né?
né? Então, isso tudo é sem registro, ele é dispensado de registro pela Vigilância em Saúde, Anvisa, mas não quer dizer que você não tem que dizer lá na tua Secretaria de Saúde que você está fabricando. Então, tem que deixar bem claro isso. É isso, às vezes até Então, mesmo para os produtores também, até mesmo os que nós acompanhamos, né? Eu até tenho um de mandioca que ele fez todo o planejamento com a Emater. Aí ele ainda não fez a conversa, né, com a prefeitura, porque ele disse que não precisa ter RT. Eu falei assim, não, mas calma, não precisa ter o RT, mas a vigilância precisa estar ciente e visitar o seu estabelecimento e dizer que ele é próprio para alimentação, né? Que não tem certo. nenhum tipo de problema e até mesmo para liberação da sua documentação, né? E o acompanhamento do seu estabelecimento. Mas ainda assim, com alguns é mais difícil conversar, né? A gente está indo aos pouquinhos mostrando para eles também. Com certeza. Só para colocar o que a Karina falou, é que a gente, né, falando tecnicamente, a gente às vezes esquece, mas o RT que ela fala, né, Karina, é a responsabilidade técnica. Geralmente, para produtos de origem animal, exige-se ter um RT na propriedade, que é um responsável técnico. Você tem que responder tecnicamente por aquele produto. Eu não sei se a Rita exigiram dela aí, né? Mas ela pode até comentar também aí o exemplo dela, a Rita. Opa. Então, aqui, Tem uma pergunta da Denise, que aproveitar para fazer, ela está pedindo se a farinha da mandioca entra aí. Ela entra na vigilância sanitária, ela é dispensada de registro. Ótimo. Mas, assim, dispensada de registro, mas ela precisa informar lá para a vigilância sanitária que ela está fazendo esse produto. E ela vai ter lá, eu não sei como é que é aí, por isso que eu não sei se às vezes a gente vai falar demais ou não, mas geralmente eles exigem um anexo 10 para ser preenchido lá na vigilância sanitária e algumas outras. Eles vão pedir, quem sabe, uma rotulagem, né? Elas vão pedir uma vistoria no ambiente, que vai ter que ter uma estrutura mínima para isso, certo? Então, não é que ele é dispensado de registro que ele não vai ter essa fiscalização da vigilância sanitária. Isso tem que deixar bem claro. Todo e qualquer alimento que ele é transformado, ou até mesmo vendido ele in natura que vai ser comercializado, ele precisa ser informado aos órgãos fiscalizadores. Tudo bem? Ok. Então, aqui é praticamente a mesmo slide anterior, mas aqui falo da classificação, que às vezes, para algumas pessoas, fica mais fácil de visualizar, né? Então, os alimentos regulamentados pelo Ministério da Agricultura. Então, aqui todos os produtos de origem animal, conforme eu já tinha comentado, são de responsabilidade do Ministério da Agricultura, tá? Então, aí depois eu vou falar da questão dos registros das instâncias. Opa, o que é isso, Ali meu Deus? em relação à classificação de tipo, que tem uma nova pergunta ali, eu não sei que tipo que ela está pedindo. Deixa eu olhar aqui. Ai, cadê meu chat? Era a Denise que estava falando da farinha. A farinha da mandioca entra aí e a classificação de tá. tipo. Uhum. Isso, Mas tá. acho que você já respondeu, que entra ali como derivado vegetal e que tem que informar. Tá. Nesse Ó, a sentido, Rita também colocou que ela tem RT, sim. Ótimo. Ela tem RT, isso mesmo. Que geralmente para produtos de origem animal, todo município, eles exigem ter RT. Que é o responsável técnico. Então, que tem que ter uma formação, que tem que ter a sua carteirinha de profissional, né? Vamos dizer assim. E aí, então, aqui voltando a essa questão aqui da classificação, as bebidas no geral, então, como eu disse, não alcoólicas, alcoólicas e fermentadas, e aqui entre as polpas de fruta, é Ministério da Agricultura. Então, aqui, isso aqui é instância, você vai pedir diretamente ao Ministério da Agricultura para você registrar esse tipo de produto. Então, você não adianta ir lá no município pedir, eles podem te orientar, pode ser que sim, eles vão te orientar, pode até te auxiliar, mas para registro, você vai ter que
pedir ele pelo Ministério da Agricultura, certo? Aí, dentre um dos documentos que o Ministério vai pedir é a licença do estabelecimento, o alvará de funcionamento que é expedido pela Vigilância Sanitária. Então, você não tem como fugir do teu município também, certo? E o Ministério da Agricultura também, ó, vegetais e natura. Então, os minimamente processados também é questão aí do Ministério da Agricultura. E aqui os alimentos regulamentados pela Anvisa, que é a Vigilância Sanitária, demais, então, alimentos processados. Então, tem esses alimentos com registro obrigatório, que não é o nosso caso, fiquem tranquilos. E tem os alimentos com dispensa de registro, que ele segue uma RDC a 27/2010, que aí, no caso, entram, né? Entram ali a questão das farinhas, conforme a nossa colega ali colocou, pediu da farinha de mandioca, conservas, menos a de palmito, molhos, a questão dos panificados, bolacha, tudo entra como dispensado de registro. Água dispensada. Tem uma pergunta do Vilmar pedindo se as geleias também tem que ser pelo Ministério da Agricultura. Mas a Karina já respondeu dizendo que não. Isso mesmo. Não, esse é dispensado. Ele é só, se você tem um local adequado lá para você fazer essa geleia, você só pedindo a vigilância sanitária, você está adequado, certo? E ali em relação às polpas, né, que é pelo Ministério da Agricultura, eu até tenho em 3 municípios que os agricultores, até mesmo pela parte da merenda escolar, que acaba que, como fornece o suco na merenda, né, facilita não pegar fruta in natura, já pegar ela semi-processada. Eles fazem o registro das agroindústrias como pedaço de fruta, que daí não precisa passar pelo mapa. E tem toda a parte burocrática, pela parte de alguns do custo, e tem até um produtor que está fazendo a fruta em pedaços, que consegue facilitar para entrar no mercado entregar para as escolas, né? Até mesmo uma venda que a gente sempre fala segura e por um valor bem acessível, inclusive ele é orgânico, né? Para conseguir, então, realmente comercializar. Já que a polpa, então, realmente é pelo mapa e é mais difícil a liberação. Mas a fruta em pedaço é livre de, pelo menos aqui, né? Não precisa dessa legislação do mapa, então. Certo. Então, assim, pessoal, eu não quero me deter muito essa questão de legislação, mas então essa regulação conforme o mercado, né, produtos de origem animal aí, o serviço de inspeção municipal, então você só tem a questão do registro para você vender dentro do seu município, não pode ser vendido fora do teu município. Registro no âmbito estadual, você pode vender dentro do teu estado, certo? E o federal, no caso aqui, para o pequeno, só caberia mesmo, nessa questão do pequeno, quem vai pegar um federal, na verdade, quem vai trabalhar com bebidas e polpas e assim por diante, tá? Para o pequeno, que é a realidade hoje. E aí tem a questão do selo arte, não sei se vocês já têm algum conhecimento sobre a questão do selo arte, que agora eles estão meio que mascarando e tentando puxar para o SUSAF para cada estado, né? Porque a lei ela ficou muito ampla e ela não foi ainda regulamentada pelos seus diversos setores, só alguma coisa na área de leite, que foi, né, já feita a regulamentação, e porque eles não querem que o pequeno cresça tanto, certo? E o pequeno também, eles estão com dificuldade de colocar o que é um produto artesanal, tá? Artesanal, aí entra numa discussão, que quantidade que eu vou produzir para ser artesanal, e porque aí você não vai otimizar a produção com grande escala, isso aí não é artesanal, né? Então entra numa discussão muito grande e não está sendo, não está tendo aí uma direção, enfim, sendo que essa lei aqui, se você ler ela, que ela tem uma página, te diz quem tem qualquer registro de nível municipal ou estadual, poderia usufruir desde que seja pequeno porte, né? Dessa lei aqui, você vendendo ele, é um selo que você poderia vender em todo o território nacional.
Então, aí é uma coisa bem interessante, só que os órgãos não estão dando muita, estão colocando, deixando mais de lado isso aí para as pessoas não procurarem. Estou tentando colocar de uma forma mais rápida aí, tá? Débora, Oi, oi. oi, Dario aqui do consórcio na sede do Pantanal. oi, Dario. Sim, não só para contribuir a questão, ali na questão municipal, Sim, o MAPA já vem trabalhando desde o ano passado com sim. decreto, portarias, a fim de habilitar os consórcios municipais para a questão da certificação ali. Então, aí entraria também aquela categoria, porque quando com o estabelecimento ele se credencia junto ao consórcio, o estabelecimento é poder comercializar seu produto no âmbito dos municípios do consórcio. Então, ele não fica restrito só ao municipal, ele pode estar comercializado ali dentro da região. E Certo. também É uma regionalização. isso. E o mapa também agora deu abertura para até fevereiro do ano que vem os consórcios que conseguirem se habilitar ao CISB. Ah, sim. Certo. Aí esses empreendimentos cadastrados no consórcio, se o consórcio conseguir se habilitar, ele vai poder também comercializar o Brasil inteiro. Qual que é a Isso. importância da questão do consórcio? Por exemplo, nós temos pequenos municípios. Você dá exemplo, por exemplo, o município que eu tenho aqui. O município tem 5.000 habitantes. O cara tem faz um excelente queijo, entendeu? Mas para ele fazer toda a estrutura que necessita, às vezes o investimento não compensa para ele trabalhar uma comercialização no universo de 5.000 pessoas. Já no consórcio, esse universo de comercialização passa para 200.000 pessoas. Então, ele teria um sim, com mercado certeza. maior. Então, compensa ele fazer aquele investimento para que ele possa fazer essa contribuição. E quanto ao Celuarte aí também, dizer que está aberto uma consulta pública para a edição do decreto que vai regulamentar, né? Então, as pessoas que puderem participar e dar sugestões também, fica interessante isso aí. Tá? Só essa intervençãozinha. Obrigado. Parabéns aí pela exposição. Obrigado, Dario. Valeu. Obrigada, Dario. Essa questão do celular eu acompanhei desde o início, teve até oficinas em Brasília, eu fui, fui até um pouco meia polêmica, porque eu levei casos de situações aqui que a gente estava trabalhando, enfim. Mas é isso que eu falo para vocês, essa questão da lei aí. Tem até um caso de uma produtora, vou só explanar rapidamente, que é aqui da minha cidade, que nós conseguimos, o município emitiu um documento dizendo da questão legal que ela poderia usufruir do celular devido à questão da lei, que a lei estava dizendo aqui que se tivesse o registro, você poderia estar comercializando, né, até a regulamentação disposto nesse artigo, fica autorizada a comercialização dos produtos, desde que ele tivesse, então, toda a parte legal correta, né? Então, o município fez isso, ela levou seu produto em outro município, foi barrado no município vizinho, e ela entrou com uma liminar na justiça, e como essa lei não está regulamentada, ela está ampla, você pode usar ela. Só que isso ninguém fala. Ninguém fala porque ninguém tem coragem de dizer para o pequeno que ele pode usar. Então, porque isso aí dá problema. Dá problema para quem for pegar essa bomba na mão. Mas a lei está aí, enquanto não está sendo regulamentada, ela poderia ser utilizada. Mas quem vai mexer com isso? Né? Então, é mais ou menos isso aí. Só para instigar aí um pouco da... Né, Débora, antes de você entrar nos exemplos, certo. Tem uma pergunta da Denise. Aqui no Mato Grosso, o MAPA exige um certificado de classificação de farinha, feijão e arroz. Como o Paraná faz essa exigência de classificação? Olha, deixa eu ver aqui, de classificação, deixa eu ver aqui o que ela perguntou. Assim, eu não tive nenhuma situação dessa pedindo para a gente auxiliar, ou de certa forma não tenho do meu conhecimento. Não sei se as meninas já pararam com alguma situação dessa, a Karina ou a Lorena, não sei. Mas, pelo que eu saiba aqui, eu não posso responder essa pergunta aqui no Paraná, não.
Denise, escreve aí um exemplo de classificação para ver o que o mapa está exigindo aí. Escreve um exemplo do que, Isso de da que tipo de classificação do tipo de classificação que produto? isso é. Mas pode ir para os exemplos, depois a Sim. gente volta para isso, tá? Tá bom, beleza. Então, assim, aqui, só para exemplificar, então, para vocês, eu trouxe alguns exemplos de construção, então, de uma agroindústria de panificados aqui no Paraná, na cidade de Céu Azul, de dizer que aqui era, né, então, o produtor, pessoal da vigilância sanitária, os colegas de trabalho aí, mas da Emater, aqui do Paraná, né, que é o órgão estadual de assistência técnica, e nós como privado. Aqui nós auxiliamos na construção, então, né, várias questões aí do espaço, foi feito em conjunto com o pessoal da Emater, essa questão da planta e disposição do ambiente, e questão de burocracia, de documentação, manual de boas práticas, de fabricação, memorial descritivo, tudo isso nós fizemos para o pessoal da vigilância sanitária do município, porque era exigência. Aqui, então, já é depois de pronto, né, construído, as meninas aqui todas com jaleco, toquinha, né, todo o aparato aí necessário para ter para garantir a segurança do alimento, né, aqui está o pãozinho delas aqui. Aqui também um outro exemplo da agroindústria de beneficiamento de mandioca. Eu só trabalho com mandioca descascada. O ideal é você ter um ambiente, sim. Não precisaria ser aqui a casa da senhora aqui, da produtora. Tem municípios que até eles dão o alvará de funcionamento pela vigilância sanitária se você tenha construído anexo à residência, mas desde que não tenha acesso direto com a residência. Você pode até aproveitar uma parede da casa, por exemplo. Isso nas instruções normativas federais, elas estão amparando. Então, tem municípios que conseguem fazer isso. Então, aqui está toda, né, cercadinha, né? Então, aqui ainda não estava acabada por fora, mas por dentro estava, né? Aqui, então, ela estava em término. Aqui é a área suja, onde você recebe a mandioca e você descasca, põe no tanque aqui. E aí, essa área aqui seria essa, então, né? Essa sala aqui é onde você vai manipular, vai embalar, vai rotular e para colocar no freezer aqui, ó, nessa salinha. Então, basicamente é uma varanda, né? Que até, inclusive, pedi para ela se seria melhor até ela colocar uma tela aqui, devido à questão das sujidades e pragas, insetos, essas coisas, né? E aí, essa sala de manipulação e a sala onde que guarda, então, o produto para expedição, que seria o quê? O produto acabado, pronto para ser vendido. Aí aqui, então, exemplo da embalagem, ela comprou uma embaladora a vácuo usada, né? Então, ela é uma produtora simples, que ela, se eu não me engano, é numa área de assentamento lá em Mundo Novo, se eu não me engano. É uma coisa assim, E deixa eu ver aqui. Só para voltar naquela questão, a farinha de mandioca classificada pela granulometria. Pronto, então está explicado. Aquela questão do fina, grossa, média, tá? Que, na verdade, essa classificação, porque como esse produto, ele precisa estar identificado, aí por isso que eu falo que a rotulagem ela é importante, você precisa classificar realmente, tipo arroz, feijão, você tem que dizer se ele é tipo 1, se ele é longo fino, se ele é parbolizado, você tem que classificar. E, geralmente, dependendo, então, da situação, os órgãos, eles solicitam mesmo um laudo técnico, um laudo que vá comprovar que esse produto é daquela natureza. Então, é mais ou menos isso, tá? Perfeito. Ok. Então, aqui ó, o exemplo da rotulagem. Oi? Lorena falou que é de um assentamento, sim. Isso, é isso mesmo. Que agora a Lorena está atendendo, no início era eu e agora é a Lorena, né, Lorena? Aí aqui, então, foi auxiliado na rotulagem dela, né? Então, aí foi colocadas as informações de acordo com as normativas, e aqui ela mostrando o produto dela congelado no freezer, naquela última salinha de expedição.
Tá? Então, aqui ela conseguiu, pela aparência do produto, pela apresentação e rotulagem com código de barras, ela conseguiu se inserir em vários mercados lá da região e ela está conseguindo, então, no caso, é viável o negócio dela, né? Aí a questão, né, que a rotulagem, conforme eu disse, é muito importante a identificação do produto. Quem é feirante, mas é muito caro. Não é caro se você colocar o valor que você pagar num rótulo, se você colocar esse valor embutido no teu preço final, não é caro. E sim você vai ganhar cliente com a identificação do teu produto. Então, aqui é só um exemplo, né? Que para a rotulagem, então, aqui da mandioca, coloquei o exemplo, você precisa ter uma tabela nutricional, onde que um profissional, por isso da importância da assistência técnica, hoje para você fazer as informações nutricionais de um produto, você paga uma faixa aí, acho que até a Lorena comentou essa semana que foi se informar de orçamento, entre 80 a 150 reais uma tabela nutricional. Então, e hoje, no projeto que a gente trabalha, com assessoria técnica, nós fazemos isso, o projeto tipo, paga pela assessoria e o produtor pode pedir quantas quiser que a gente tem que fazer. Né? Mais ou menos isso, né, Minas? E, então, aqui somente o exemplo, né, tabela nutricional, tem que ter os ingredientes, em qualquer rótulo, você tem que dizer quais são os ingredientes. As informações que se contém glúten ou não contém são obrigatórias. Tem agora a legislação que fala sobre os alérgicos, que tem uma lista de produtos que, principalmente para panificado, o que contém trigo, contém leite, contém derivados de soja ou de soja, todos esses produtos que estão naquela listagem da legislação de alérgicos, você tem que colocar no teu rótulo. É obrigatório, né? Então, se eu, como cliente, pegar um produto que não está identificado, que lá tem farinha de trigo e eu sou alérgica, e me dá algum problema, eu posso levar esse produtor na justiça, dizendo que não estava alegando no rótulo dele esse produto e eu consumi e eu sou alérgica e me deu reação. Um exemplo, né? Então, isso é difícil da gente ver, mas pode acontecer. Data de fabricação, lote, data de validade, dados de quem produz, o endereço, o peso do produto. Indústria brasileira, são tudo informações obrigatórias para um rótulo, certo? Então, isso vai depender, essas informações aqui de rotulagem vai depender do tipo de produto, tá bom? E nessa parte de contaminação, principalmente de glúten, né, panificado, eu até fui numa palestra e eu achei bem legal, acho que é importante é colocar. Porque tinha alguns produtores querendo entrar na parte do produto sem glúten, né? Porque agora tem várias pessoas que têm realmente alergia. Por isso a identificação obrigatória nos rótulos, né? Com certeza. Ótimo. É obrigatório, eles querem entrar nessa parte do ramo sem glúten, só que eles produzem o produto na agroindústria com glúten. Então, como é farinha e acaba que é fácil disseminar pelo ambiente e a higiene, na verdade, assim, para ser identificado sem glúten, né, principalmente nesse tipo, é uma sala exclusiva para produção de sem glúten. Se tem a produção do com glúten no mesmo ambiente, pode ocorrer a contaminação cruzada, então tem que ter essa identificaçãozinha que tem glúten, mesmo que você não adicione aos seus ingredientes do produto, né? Então, certo. isso aqui foi bem difícil porque ela produzia, mas aí eu tive que explicar toda essa parte e até realmente entrar nesse detalhe e entender que tem que colocar que tem glúten mesmo que não adicione. Vai mais a fundo também. Com certeza. Então, nossa, tem assunto para muitas reuniões aí, né? Então, aqui, né, também falando sobre a questão do coloral, bem interessante o exemplo que o produtor, ele vendia em potes de maionese, e aí a gente entrou com uma intervenção lá de melhoramento de embalagem. E aqui eles na feira, olha que legal, né, eles com os produtos deles, e pensa nos produtos de qualidade. E aqui o produto, então, que a gente entrou com a questão de rotulagem, todas as informações a gente colocou para ele, e aqui é o produto na feira,
né? Então, aqui foi feito, o pessoal já é acostumado a comprar o produto dele, ele coloca o valor da embalagem, da rotulagem e tudo mais, e vende adoidado o colorau dessa forma. Aqui somente um exemplo, então, aqui de melhorias, que aqui é uma farinheira, para quem tem ali a farinha de mandioca, de como é importante você manter a questão da organização e tudo mais. Aqui estava um pouco abandonado, né, a questão na parte externa, e aí a gente auxiliou, nesse dia aí foi uma faxina geral mesmo, né, aqui é o antes e o depois. Aqui também a questão do lavador de mandioca, aí tá vendo, estão vendo aqui, né? No caso, tinha bastante sujidades, e daí depois foi lavado e ficou desse jeito. Aqui o antes e o depois, né? Depois de lavado. Aqui, né? A pessoa, então, lavando aqui, enfim, né? Que isso é muito importante, a questão da segurança alimentar. Aqui ele colocando um piso para melhorando, porque são pessoas simples, mas que com o tempo eles iriam ajustando e adequando o espaço físico que eles tinham. Aqui também a questão abatedor de peixes de Pato Bragado é uma cidade que a gente atende também, que a gente só com uma assessoria foi colocado para eles da organização da importância aqui é um vestiário, e aí aqui tinha as embalagens da produção, né, e era dessa forma. E aí a gente orientou, e aí eles compraram um armário, colocaram aqui uma parede, arrumaram, e dispuseram, então, das embalagens que estava no vestiário masculino, colocaram em outro local onde ficou bem melhor, né? Aqui a mesma coisa aqui para fubá, numa farinheira, né? Então, vamos dizer assim, numa agroindústria somente que beneficia fubá de milho. Também a questão da organização, como é importante você ter um local adequado, organizado, com higiene. A adequação do ambiente, aqui também é uma foto que era disposto assim, ficava ali muito tempo, e aí foi orientado, né? Isso foi até a Lorena que mandou uma foto para mim, e aí foi adequado no sentido de dispor de prateleiras para colocar o produto acabado, para ficar até melhor, né? Tudo embaladinho certinho. Aqui a construção de beneficiamento, aqui também com intervenção de produtor que tinha o beneficiamento de café há gerações e nunca tinha um ambiente para beneficiar corretamente. Fizeram ali, então, um ambiente, aqui, então, a evolução da construção, e aí até chegar nesse ponto de inauguração, aqui a família Faria, lá de Autônia, no Paraná, aqui de Autônia, no Paraná, e aí aqui eles tinham até uma embalagem, que pena que eu não tenho a foto, mas da embalagem que eles tinham, que era bem primária, assim, e eles conseguiram fazer uma embalagem, olha que chique, né? Esse café eu tomo todo dia, uma delícia. Uma delícia. Aqui também, isso é legal para quem tem minimamente processados, que são os folhosos, são verduras, legumes, que geralmente quem é pequeno produtor, geralmente tem esse tipo de produto. Aqui é pela vigilância sanitária, certo? É duas salinhas, uma de área suja e uma área limpa. Então, aqui é o produtor com as suas abóboras, né? Que ele somente higienizou e passou para a área ali, né? Para ajustar a questão de embalagem e tudo mais. Aqui é o mesmo exemplo de um outro produtor com o mesmo ramo de minimamente processados, é feito numa parede, aqui uma meia água, aproveitando a parede da casa dele na lateral, e não sei se dá 3 metros quadrados aí, 3 por 3, aí a salinha que ele fez e a vigilância autorizou. Aqui é a mesma coisa, um produtor aí, né, com práticas agroecológicas que está em transição. Também tem uma sala de manipulação, que seria o ideal com tanques, uma mesa, né, já está sendo orientado para ele trocar esse tipo de mesa, colocar com material que não seja madeira. Aqui um exemplo da nossa produtora, né, Karina, Doces e Geleias. Essa história aqui, é claro que a gente não pode se alongar, mas até a gente acompanhou ela desde o início, ela construiu uma área bem legal lá, a nossa agroindústria dela é modelo para nós. A gente sabe que
que ela tem o coração lá dentro daquela agroindústria. E desde o início, quando eu participei do início mesmo, a dona Ana sempre dizia que ela queria, então, ter o nome dos produtos dela, que tivesse a identidade da propriedade. Então, esse Produtos Marco Ana, na verdade, é o nome do marido dela, Marco, junto com Ana, que é o nome dela. Então, ficou Produtos Marco Ana, ficou muito legal, né? E aí a gente auxiliou ela na questão da rotulagem e tudo mais, né? Então, ela tem uma agroindústria que faz vários tipos de doces e geleias. Aqui tem um exemplo o melhor doce de frio que eu já comi foi o dela. E aqui o doce de mamão, ela faz compota, ela faz muita coisa. E olha só que capricho, né? O Vilmar disse que quer saber mais sobre geleia. Então, nossa, gente, a questão de geleias e doces, aqui na nossa região, aqui ela tem uma aceitação muito legal, sabe? E o artesanal está ganhando um espaço muito grande. Então, e essa produtora que a Ana até, inclusive, se ela conseguiu, ou se ela está aí, se ela conseguir até falar e dar um oi, ela está na live hoje. Ela veio atrás para querer participar, bem legal. E eu, sem saber que ela estava, eu coloquei, até foi a Liane que me disse que ela tinha se inscrito, eu não sabia que ela ia participar, ela só me pediu ontem, mas assim, ela não tinha confirmado que ela ia participar. Mas ela está na live, eu abri o microfone dela, Débora. É só abrir o microfone? Não, pois ela estava com dificuldade, ela me falou. Mas assim, nossa, ela é muito dedicada, por isso que eu falo, tem produtores que agora é a Karina que atende ela lá, que quando eu larguei esses produtores foi até meio difícil. As meninas sabem disso. Teve produtor que quase chorei que eu não ia mais atender, porque aí a gente cria um laço, um vínculo e uma confiança, e aí a gente acaba, né, se vai sair do projeto, enfim, é meio complicado isso aí, a gente tem esses amor, né? É complicado, mas tudo bem. A Ana de propaganda é exemplo e todos podem pegar como referência. E o sabor, Nossa, então, faz jus à propaganda 1000 vezes. É maravilhoso. Isso, até a Vilmar, né, que tem interesse, nossa, se conversar e fazer uma live com a Ana, ela sabe tudo sobre isso. Vamos intermediar essa live aí, Vilmar. Pode deixar, vamos conectar vocês. Com certeza, nossa, ela é bem acessível assim também, tá? Bem dedicada mesmo. Então, acho que vai falar, aperta aqui e fala, ou aqui, não sei. Acho que elas conseguiram colocar aí o áudio, né, Ana? A Ana do sítio Slongo. Ana. Oi, Ana. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Nós estávamos falando de você. Não sei se você chegou a escutar. Chegou a escutar? Sim, cheguei a escutar. Ah, que legal, que legal. Então, a gente está... Eu tive a liberdade... Muito bom sua palestra. Que bom. Eu tive a liberdade de colocar as imagens dos seus produtos, porque não tem como não falar deles, né? Mesmo porque você foi a minha primeira técnica, né? Ai, gente, isso é lindo. Isso. Bateu isso é lindo, né? Agora. Mas é isso aí mesmo, né? Então, mas é incrível. A Karina também está acompanhando ela, então, assim, a gente vê que tem amor. Por isso que eu falo, a gente às vezes fala demais, né, Jair? A gente se empolga demais e fala demais. E se for falar de geleia, realmente a gente vai até meia-noite e ainda sobra assunto. Com certeza. Mas, assim, é legal nisso tudo que nem eu falo, trabalhar com agricultura familiar não é simplesmente fazer o produto. Como eu disse antes, é bem mais que isso, né? E aí eu tenho aqui a vizinha da dona Ana também, eu coloquei um exemplo aqui da parte de produção de queijo colonial. Inclusive, quando eu fui conhecer essa produtora, foi a Ana que me levou até ela, né, Ana? Sim. Que é a dona Joraci. Nossa, também é um exemplo de perseverança e trabalho e
e capricho no que ela faz. Não tem como não dizer desses produtores. A gente cria um laço muito forte. Aqui o produto dela também rotulado, a gente identificou o produto dela, né, o queijo dela. Então, assim, se ela tivesse 100 vacas, ela iria, se ela tivesse perna e braço, ela conseguiria colocar todo o produto dela no mercado, porque o pessoal pede muito produto, é muito bem, com muita qualidade o produto dessa produtora também, assim como o da Ana, né? Aqui também um exemplo de registro de estabelecimento pelo Ministério da Agricultura, de uma cachaçaria, e é produtor que a gente atende também. Aqui o exemplo do fiscal fazendo a vistoria do estabelecimento. Nesse dia, não, assim, a gente cria, né, uma expectativa, mas graças a Deus é tudo certo. E aqui é o produtor no show rural ali de Cascavel, com seus produtos rotulados certinho, registrado, e é um sonho realizado, né? Fiquei 2 anos para convencer ele para registrar os produtos. Eu tenho um agora em Serranópolis, Débora, de Ah, é? vinhos, que registrou pelo mapa também. Tem até vídeo Legal. já rolando na internet aí de divulgação também. Muito Como é que é o bom nome lá. dele? Os Debongurski. Meu, que legal. Nossa, uma vez foi até apreendido porque ele não tinha registro, né? E É agora esse tá mesmo. aí certinho, Ai, que liberado. legal. Que bom. Aqui, então, outro exemplo, né, da Biolabor, que eu falei do frango amaral, a inauguração aí de tudo que a gente auxiliou, desde projeto ambiental, tudo. Aqui as imagens do produto, da família trabalhando, né? É uma pequena agroindústria de abate de frango e que foi viável. Eles moram numa vila rural, construído para cima da casa deles. Tem um aviário lá também, de pequeno porte, que atende aí a produção deles. Muito legal também essa agroindústria. Nós auxiliamos eles desde o início também. Qual é o Aqui, tamanho da área da Vila Rural, Débora? Só para as pessoas saberem. olha, em questão de dimensão, o que eu posso te falar? Eu não sei te dizer assim, te mensurar, mas deve ter o quê? Umas 20 casas. A Vila Rural como um todo, né? E cada um tem uma área de meia hectare, né? É isso aí, é bem isso mesmo. Então, nossa... Com o nosso projeto Casulo, né? Bem parecido com o nosso projeto Casulo, né, Vimar? Sim. Cadê a Maricilda? Parecido. Então, você falar qual que é a área, Jair, que tu comentou? É meia hectare. Então, meio hectare. Eles têm, Vilmar tem então, a meio. agroindústria, eles até ampliaram já, colocaram aqui uma câmara fria, porque eles viram que eles estavam crescendo em pouco tempo, eles financiaram uma mas que então o negócio era bem viável. Aqui era nós dando capacitação da parte de boas práticas para a família. E a apresentação aqui é uma questão muito importante, que às vezes o pequeno acha que não é possível, mas é sim, é você ter uma apresentação boa do seu produto, né? Então, aqui é só um exemplo, né? Por exemplo, que você pode fracionar a tua cenoura, o teu tomate, a tua abóbora. Se você fracionar e colocar uma etiqueta legal, de identificação com todas as informações, isso chama a atenção do cliente, né? Do consumidor. Olha, já vou fazer a propaganda aí. A professora Ana Paula, aí do Instituto Federal, vai falar com você sobre isso. Nós vamos fazer nós estamos definindo a data para falar exatamente disso aí, de vários outros aspectos e detalhes quanto à questão da sanidade, embalagem e assim por diante. Nossa, ótimo, muito bom. Então, assim, é assim, quem não conhece um produto, ele vai comprar pelo visual. Isso está sempre certo de todas as estatísticas e previsões, enfim, de marketing e tudo mais. Então, é somente exemplos, né? Olha aqui, esses chamam de leva doce, que não sei como é que chama lá, mas é uma embalagem que você pode abrir e fechar ela, não sei como é que chama assim, mas enfim, é um leva doce, né? Uma embalagem que você compra em qualquer loja de embalagem. Produto, quiabo embaladinho, beterraba. Esse aqui é um produtor fortíssimo de orgânicos, e agora que a Karina tem também lá de Foz do Iguaçu. Ele já não sabe mais o que tem lá, de tanta coisa que ele cresceu e, nossa, muito legal. Conhece ele, Jair?
Conheço. Já começou Compro com a linha dos... sempre. Sim. Ele começou Nossa, agora, inclusive com a linha de sucos detox. olha só que legal, que Aham. massa. Já fiz as Então, tabelinhas nutricionais para ele, já falta mercado também, não tem produto para produzir legal. tudo. Aqui, então, é uma foto que, né, enfim, identificando o melado, né, o potes, tudo certinho, enfim, né, então, a identificação do produto na a rotulagem adequada, ela é primordial para o sucesso, tá? Do empreendimento familiar. Não é porque é pequeno que é impossível. Todas essas imagens que eu estou mostrando para vocês é de produtor que começou pequenininho, né? E tá aí e a todo vapor. Olha aqui de bolacha, olha que legal. Aqui ela inventou de colocar um selinho assim, selo de segurança. Isso aqui tem gente que gosta de ver isso. Quer dizer que ele tá lacrado e ninguém mexeu, né? Ó, Lisete é o nome da produtora. Então, tem muito essa identificação de você rotular com a identidade da propriedade, a identidade do produtor. Aqui é numa feira também, ó, uma outra produtora com cuca, bolacha, né? Esfirra ali na bandejinha e assim por diante. A apresentação é tudo. A nata aqui, colonial, vendida em potinho. Isso aqui é na cidade de Toledo, é uma cidade maior, né? Essa produtora que eu comentei que ficou 3 anos para legalizar, tá aqui o selinho dela, ó. E esse aqui é um produto recente que eu indiquei uma produtora a fazer, que ela tinha então a trabalhar, ela vende muita nata, ela não vence produzir nata, o que ela vende, o que ela fabrica, ela vende, nata e queijo colonial. E aí eu sugeri para ela trabalhar com essa manteiga ghee. Não sei se vocês conhecem esse tipo de manteiga, mas aí eu acho que essa manteiga de garrafa, como eles chamam, é essa manteiga. Aí eu falei para ela, mostrei para ela, instruí ela da forma que fazia, de como obtia essa manteiga ghee. Ela gostou da ideia, ela fez o teste e toda essa questão de embalagem, rotulagem, foi tudo nós que auxiliamos ela a desenvolver. E ela não está mais vencendo fazer isso, isso que não faz 40 dias que ela lançou aqui no município, esse produto. Tem uma aceitação muito boa. Aqui o modelo de rótulo para PENAI, né, que é para merenda escolar, do que a gente faz também para auxiliar, então, ó, tabela nutricional, identificação da cooperativa, né, enfim, como manter conservado, ó, aqui diz, ó, produto dispensado de registro, conforme a RDC. Basicamente, para um rótulo de produto que ele é dispensado de registro, é mais ou menos essas informações que precisa ter, certo? Produtos in natura, aqui é um modelo de um rótulo aqui de, ó, ele colocou almeirão, rúcula, couve-folha, olha que legal, né? Colocou Simonete é o sobrenome, hortaliças. E aí aqui é uma exigência até do Estado aqui que tem essas informações, mas é uma coisa bem legal também de se pensar. Aí aqui os modelos de feira, né? Das feiras que acontece aqui na cidade de Pato Bragado, olha como os produtos são expostos. Aqui é na cidade de Ouro Verde do Oeste, aqui de Toquinha, bem legal assim, né? Bem distribuídas as informações. Aqui tem cartazes que eles colocam para chamar atenção, de dizer que lá tem tapioca para vender, lá tem cachorro-quente para vender e assim por diante. Aqui também uma feira livre na frente de um local onde que tem uma associação de produtores na cidade de Missal. Então, aqui os produtores, é interessante colocar que eles trabalham de forma que eles podem levar toda semana o seu produto aqui dentro, mas aí uma vez por semana eles têm feira livre aqui fora, na frente. Aí eles levam o produto que eles têm. Aqui lá em Mundo Novo, do produtor que eu comentei com vocês. Aqui é uma farinha de mandioca feita num local onde que é somente coberto, ela está pretendendo adequar a estrutura, e aí nós já rotulamos o produto dela aqui, olha que legal. Aqui, então, são capacitações, onde que a gente trabalha, né, que é importante o agricultor que é pequeno fazer aí no município de vocês que tenham esse tipo de capacitações para aprimorar os seus conhecimentos, né? Às vezes aprender algo que não sabia, assim, na sua didática cotidiana, enfim, né? No seu saber fazer,
pode aprender alguma coisa nova em cursos. Então, aqui está minha colega Lorena, não peguei nada da Karina, né, Karina? Fico devendo. Mas é só para mostrar. Então, e assim, né, pessoal, qual que é o desafio? Discutir um novo marco legal para produtos, né, dos empreendedores, porque nós somos empreendedores familiares, comunitários e povos e comunidades tradicionais. Então, essa discussão, alguém comentou ali no chat que ela é importante de você provocar e você cobrar, né, as instâncias para que isso aconteça de forma concreta, né? Então, isso é muito importante. Deixa eu ver aqui. O que mais aqui? E aí a questão, né, gente, que eu só para finalizar, não sei se está com tempo, mas já está, não sei como é que está o tempo aí, mas essa profissão, aí, essa atuação em ATER que a gente trabalha, eu posso dizer por mim, ela é de fundamental importância, porque a gente vê que se a gente abre uma chamada para trabalhos nessa área, você vê que não tem muita experiência nesse lado. Você tem profissionais que eles são formados não para o pequeno, eles são formados para as grandes indústrias, infelizmente. Então, de dizer que eu que atuo nessa área, é fundamental para você ter uma evolução no sistema da agricultura familiar, vamos dizer aqui, que é o foco, você precisa ter uma assistência técnica, ela é de fundamental importância.